Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online nesta segunda-feira. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês por estarem conosco mais esta noite. Hoje a nossa palestra é gravada. Lembrando que as nossas transmissões, as nossas palestras, as nossas divulgações, nós fazemos aí pelos nossos canais oficiais na internet, o nosso canal no YouTube, youtube.com/JefaSorocaba e também facebook.com/JefaSor. Por essas duas plataformas nós fazemos as nossas lives, as nossas palestras gravadas, como é o dia de hoje. Quem perdeu alguma palestra ou quiser rever alguma palestra que tenha gostado, é só entrar lá no nosso canal no YouTube ou no Facebook e ainda no nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as palestras também gravadas, vocês podem assistir por lá. E também a gente agradece aqueles que puderem encaminhar também os nossos vídeos, as nossas palestras, para algum amigo, para alguém que esteja interessado em conhecer um pouco mais da doutrina espírita ou saber um pouco mais sobre a questão espiritual dos animais, Lembrando que as nossas palestras das quintas-feiras são mais voltadas para os animais e as palestras aqui das segundas-feiras são mais voltadas com temas espíritas. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje fazendo a nossa prece de abertura, para a gente estar envolto aí com muito amor e muita luz, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam presentes mais uma vez, nos ajudando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a cada um dos irmãos que estiverem nos assistindo, aqueles que forem assistindo em outro momento, para que todos recebam essas bênçãos divinas e esse amparo que nunca nos falta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje, hoje com a nossa companheira Nilza Miquelin. Eu tenho um recado muito importante aqui para passar para vocês, referente às nossas atividades presenciais principalmente, Vocês devem ter acompanhado aí as notícias na televisão, nos meios de comunicação, a respeito do uso de máscaras, Na última quinta-feira, no dia 17 de março, foi promulgado aí um decreto, do governo do estado de São Paulo, desobrigando o uso de máscaras em locais fechados. Até então já havia um decreto em relação a locais abertos e agora em relação a locais fechados. Nesse primeiro momento, o Jefa Sorocaba, como uma norma interna do nosso centro, nós vamos continuar com a exigência, ou com o pedido, de uso de máscaras dentro da nossa casa espírita, dentro das dependências do nosso centro, durante as nossas atividades presenciais. Então, tanto os nossos voluntários, quanto os frequentadores, aqueles que forem levar os seus animaizinhos ou aqueles que forem passar no reiki ou cromoterapia, nós estamos fazendo esse pedido, para manter aí o uso de máscaras, pelo menos até a situação estar realmente segura, nesse primeiro momento. A gente respeita e entende aí que existem critérios, em relação a essas situações, do Comitê de Saúde do Governo do Estado, mas como uma norma interna nós estamos então mantendo o uso de máscara dentro da nossa casa espírita e a gente conta aí com a colaboração de todos aqueles que forem até o nosso trabalho presencial, por entender que ainda, a pandemia ainda não acabou, isso é fato, mas nós entendemos que ainda o uso da máscara ainda é um item seguro, pelo menos nesse primeiro momento, até que a situação realmente esteja mais tranquila, que os casos realmente estejam diminuindo mais ainda, a gente torce muito por isso, vou dizer para vocês que eu não gosto de usar máscara, mas é uma situação que a gente está vivendo em que nos obriga, no bom sentido, a fazer uso desse equipamento de segurança para nós mesmos. É uma segurança para nós mesmos, uma segurança para quem está ao nosso lado, para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente. Então, eu sei que é incômodo, eu sei que muita gente não gosta, eu falo por mim, eu também não gosto de usar, mas é necessário. Infelizmente, ainda se faz necessário o uso da máscara de proteção. E quando a situação estiver realmente um pouco mais tranquila, aí cada um age da forma que entender melhor. E eu estou aqui recebendo a visita da minha cachorrinha Paçoca. Achei que ela ia vir dar um alôzinho para vocês, ela só veio aqui, me cheirou e já saiu aqui, mas continua aqui no mesmo ambiente onde eu estou gravando a live desta noite. Vai querer ver o pessoal ou não? Sobe aqui para o pessoal ver você. Aê, olha aí a Paçoquinha. Ela gosta mais de vir nas quintas-feiras, porque ela sabe que é o dia que a gente fala mais de animais, mas de vez em quando ela aparece aqui de segunda-feira também para dar o ar da graça dela.
Bom, vamos seguir aqui os nossos recadinhos, né? As nossas atividades online. Todas as segundas-feiras, então, como é o dia de hoje, a nossa palestra online, às 8 horas da noite. E na quinta-feira também temos as palestras online, né? Como eu disse, mais voltadas para os animais. E além das palestras de quinta-feira, nós temos as vibrações à distância. Trabalho que nós já realizávamos, né, desde antes da pandemia. E a gente continua fazendo, né, as vibrações em prol dos nossos animaizinhos e também agora em prol dos nossos irmãos de humanidade, né? Então a gente tem feito esse trabalho agora, né, em duas frentes aí, né, para os animais e para os animaizinhos. É só mandar aí os dados que estão aí na tela e a gente sempre orienta, né, as pessoas a fazerem, né, uma oração em casa ou um evangelho no lar. Isso é sempre muito importante, né, para a gente manter a sintonia na nossa casa e poder receber, né, obviamente, os benefícios do plano espiritual. Isso é muito importante. Seguindo aqui os nossos recados, nossas atividades presenciais, né? Então, no primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de cromo e reiki, cromoterapia e reiki no nosso centro voltado aí para os humanos, né? Ambas as atividades, tanto o trabalho dos animais como o trabalho de cromo e reiki, necessário fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com. Entra lá, preenche os dados certinho e depois, né, quando estiver mais próximo aí do dia do atendimento, a gente entra em contato para dizer o horário que as pessoas devem comparecer no centro, né? Porque a gente ainda está fazendo aí por separação de horários, né? Para não gerar aglomeração dentro do centro. Então isso é muito importante, né? O pessoal ter consciência aí de que faz o agendamento e depois aguarda aí, né, próximo, né, do dia do atendimento, a gente entra em contato para dizer, ó, vai em tal horário, vai, no caso de cromo e reiki, né? A gente começa 15 para as 10. Então tem 15 para as 10, tem 10 e 15, tem 15 para as 11, né? A gente vai fazendo aí a separação de acordo com o horário para não gerar aglomeração. O nosso bazar do Jefa, né, com alguns produtos à venda aí no dia do nosso trabalho presencial, aqueles que puderem, quiserem comprar alguma coisinha, né, sempre com a temática dos animais, né, tem saquinhos de lixo de carro, tem papéis de presente, tem roupinhas de cachorro, né, tem os livros, né, com a temática da espiritualidade dos animais, tem as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser adquirir algum desses livros, é só entrar em contato com a gente ali no dia do nosso trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas também quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? Então a gente agradece muito, né, todos aqueles, né, que de uma forma ou outra têm nos ajudado, têm colaborado aí com o Jefa Sorocaba. Isso é muito importante para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia. Bom, hoje estamos recebendo aqui, né, para nossa alegria, a minha querida amiga Nilza Michelin vai fazer a palestra para a gente com o tema Psicologia da Caridade. Então, muitíssimo obrigado, Nilza, pelo seu carinho, né, por você estar aqui com a gente na noite de hoje. Olá, amigos queridos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Psicologia da Caridade. É um texto de Emmanuel que está no Livro da Esperança, que eu naturalmente recomendo a todos a leitura desta obra, que é extraordinária, é muito tranquilo para o entendimento e de fato muito esclarecedor. Vejamos então, no Evangelho nós encontramos Jesus dizendo: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E ele prossegue dizendo para nós então sobre a mensagem também do Evangelho, a lição do bom samaritano, onde Emmanuel vem trazendo para nós um texto de reflexões interessantes. Ele diz então: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é, segundo Emmanuel, a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E é verdade, nós temos muitos deveres: o dever de sermos educados, gentis, cordiais, fraternos, de nós para o outro. Aí sim, estamos naturalmente seguindo as recomendações de Jesus. Emmanuel prossegue dizendo então: provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso
apresentado por Jesus para definir a psicologia da caridade. Então ele diz para nós assim, contando e refletindo sobre a história. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações, porque os levitas, os doutores da lei, como eram chamados na época, não gostavam de se envolver com pessoas que não fossem da sua religião, da sua familiaridade, da sua aldeia. Então, se eles olhando não reconhecessem as pessoas, eles não tomariam nenhuma providência para então ajudar. Mas Emmanuel prossegue dizendo assim para nós. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz ali, jogado à beira da estrada, maltratado, diz ele, em sangue mesmo, né? Sente-se tocado de compaixão. E compaixão é um sentimento muito nobre. Quando nós somos tocados de compaixão, nós fazemos para o outro o melhor que podemos fazer. Mas então Emmanuel diz assim, não sabe quem é, sem dúvida, o samaritano não sabe quem é aquele homem estirado na estrada, ignora-lhe a procedência, não sabe quem é, não sabe de onde veio, mas não se restringe à emotividade. Ele não ficou somente sensibilizado com alguém caído à beira da estrada. Foi muito mais do que isso. Ele para, desce do cavalo e vai atender aquele homem que tinha sido maltratado por malfeitores. Que faz ele então? Balsamiza-lhe as feridas que sangram, cuida das feridas daquele homem, coloca-o sobre o cavalo e conduz aquele homem a uma hospedaria, a uma vivenda, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Ou seja, o samaritano não se preocupou com absolutamente nada. Ele queria tão somente curar as feridas daquele homem e dar a ele o cuidado necessário para que ele pudesse sobreviver àquela experiência tão amarga. Então vejamos, o samaritano não se limita a despejar o necessitado em porta alheia, não. Ele então entrou com aquele homem que estava estirado na estrada em uma vivenda, uma estrebaria, e ali dispensa-lhe cuidados especiais. No dia seguinte, ao partir, o samaritano não se mostra indiferente. O que ele faz então? Paga-lhe as contas. Ele hospeda aquele homem numa hospedaria. Antes de ir embora, ele paga as contas, abona-o, ou seja, deixa algum dinheiro com ele, qual se lhe fora um familiar, com alguém que tocou o seu coração. E nós temos que entender, meus amigos, que somos todos filhos de Deus. Portanto, nós somos irmãos. E o samaritano tratou aquele homem como a um irmão, como alguém querido para ele. E o que ele faz em seguida? Compromete-se a resgatar-lhe os compromissos que viriam depois, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade. Ele continuou sem saber quem era aquele homem e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ele, na verdade, o samaritano, não esperava nada daquele homem. Ele doou de si quando desceu do cavalo para socorrer.
doou do que tinha quando instalou o homem numa vivenda, cobrindo totalmente sua despesa. E diante de tudo isso, com muita nobreza, ele deixa o homem ali e não espera nada dele, absolutamente nada de gratidão daquela criatura. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação. E no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que o samaritano entrou e saiu discretamente, não ficou esperando que ninguém percebesse a sua atitude ali junto àquele homem, não é? Então vamos lá. No exercício do bem que o samaritano fez, ofereceu o coração quando foi tomado de compaixão, mas ofereceu também as mãos, porque ele foi limpar as feridas, ele foi colocar o bálsamo, o unguento, até mesmo o azeite, que era muito comum de ser usado naquela época. Aqueles que saíam para os seus trabalhos, para os seus negócios, sempre carregavam um bálsamo, um unguento, um azeite, para poder então socorrer. O que mais que o samaritano ofereceu? O seu tempo. Ele não se preocupou com os compromissos dele, ele quis tão somente socorrer. Ofereceu ainda o trabalho, não é? Que ele fez amorosamente ali. Ofereceu o dinheiro, demonstrando responsabilizar-se por aquele homem que ele mal sabia quem era. Ele só queria, de fato, socorrer aquela criatura e que ele pudesse restituir o bem-estar. Diz Emmanuel que ele deu de si o que podia por si, fez todo o bem que ele podia fazer, sem nada pedir e sem nada perguntar. Que é extraordinário você saber que alguém não se preocupa com outra coisa que não seja o bem-estar do seu próximo. Sentiu e agiu. Sentiu a emoção, o carinho, o cuidado, agiu tomando providências, auxiliando e passou, não se preocupando com mais nada. Mas vejam então, Emmanuel diz assim: sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Ele nos recomenda isso, para nós agirmos corretamente, para nós fazermos o melhor que nós pudermos fazer, sempre que possível. Então nós vamos trazer aqui, meus amigos, algumas reflexões para nós pensarmos como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos favorecendo o outro, ou se nada disso é importante para nós. Vamos ver então algumas questões que eu, com o auxílio do meu amigo espiritual, ele foi trazendo umas ideias e eu trago aqui para dividir com todos. Vamos lá então. A primeira pergunta que eu faço: fiz todo o bem que podia fazer? Será que eu agiria como samaritano, fazendo o melhor que podia fazer, sem nenhuma outra preocupação, sem nenhum outro cuidado? Outra questão: vi que nada nesta vida ocorre sem a permissão de Deus, e é verdade. Como dizia minha mãe: minha filha, não cai uma folha seca da árvore se Deus não quiser. E a gente vai vendo ao longo da vida que é isso mesmo, não é? Me perguntei também se eu tive e tenho fé no futuro, baseado na minha confiança em Deus. Também preciso saber se esperei recompensa ao fazer o bem. Como é isso para nós? Será que a gente faz alguma coisa, mas lá no íntimo de cada um de nós,
nós temos uma ponta de esperança de sermos reconhecidos pelo bem que fizemos? Que mais? A Nilza pergunta: penso primeiro nos outros ou penso exclusivamente em mim? No que é melhor para mim, no que eu gosto, no que eu quero, no que eu preciso? Como é isso, né? Na nossa história. Além disso, também me perguntei: vejo irmãos em toda parte? Será que eu reconheço qualquer criatura como irmão em humanidade? Porque na história o samaritano agiu assim, como um irmão que cruza com o seu irmão e vai cuidar dele, vai tratar dele, dando a ele todo o conforto que é necessário. E eu continuei me perguntando e continuo convidando os amigos a pensarem. Respeito as convicções alheias ou, como o levita e o doutor da lei que passou por ali, criticando com o olhar, não é? Então vamos lá. Respeitei as convicções alheias ou em algum momento da vida lancei críticas aos que escolheram outro caminho, que foi o que aconteceu com o levita e com o doutor da lei. Eles escolheram outro caminho, eles não quiseram ajudar, não quiseram amparar. Por isso a minha pergunta: levei prejuízo a outrem, até mesmo com palavras insensatas? Porque não cuidar de alguém caído é, de fato, levar prejuízo a alguém. Que mais? Recuei a ideia de causar inquietação aos outros, ou isto não me incomoda, e se eu achar que eu tenho que falar o que eu bem entender, eu vou falar e vou fazer o que eu bem entender? Meu Deus, como isso é possível, não é? Será que nós estamos ainda vivendo em alguns momentos dessa maneira? Que mais? Tive desejo de vingança? Realizei a vingança? Será que em algum momento, lembrando da passagem do Evangelho, que é muito importante, quando ali diz assim: faça ao outro exatamente como você quer que seja feito para você. Por isso que eu trouxe essas duas questões para pensarmos, para refletirmos, não é? Acho importante, por um momento na nossa vida, nós pararmos para pensar: quem sou eu e o que eu ando fazendo nesse mundo de meu Deus? Aí eu pergunto, também baseada na mensagem de Jesus: perdoei? Esqueci as ofensas? Ou 20 anos mais tarde, de vez em quando eu ainda lembro daquela coisa que eu não gostei, né? E como fica meu sentimento? Será que eu conto a história para alguém carregada de mágoa, carregada de ressentimento? Ou isso é tão lá atrás da minha vida que eu nem me lembro mais? Que a gente também tem que pensar nisso. Será que eu vou ficar guardando mágoa? Será que eu vou ficar trazendo no meu coração ressentimento, até mesmo de histórias tão antigas que já não afetam minha vida, mas que eu não quero esquecer? Não é nem não posso, é não quero. É um pouco pior, não é, meus amigos? O que mais que eu perguntei aqui? Lembrei-me que serei perdoado conforme perdoo, lembrando naturalmente daquele trechinho da prece do Pai Nosso, né? Em que ele fala para nós sobre isso. Perdoai para seres perdoado. Que mais? Lembrei-me dos benefícios que recebi ao longo da minha vida? Será que eu fico pensando nisso? Ok, se eu estou tendo um pensamento amoroso em relação a alguém que me beneficiou, então aí junto disto necessário é a gratidão, porque é fundamental nós sermos gratos a todas as criaturas que cruzam o nosso caminho, que nos amparam, que nos beneficiam, que nos ajudam, enfim, a tocarmos a nossa vida. Também fiquei perguntando:
fui indulgente com as fraquezas alheias ou as apontei? Se eu vi nos meus relacionamentos alguém que fez alguma coisa não muito elegante, não muito refinada, não muito adequada, como é que foi meu pensamento? Eu tive capacidade de compreender a fraqueza daquela criatura, a dificuldade que ela está enfrentando naquele momento, ou maldosamente apontei o que essa criatura faz, não é? Procurei no outro os seus defeitos. Será que eu fiz isso? Será que eu procurei saber o defeito das criaturas e apontar e contar para todo mundo? Como é isso, não é? Ainda temos mais perguntas para pensarmos, meus queridos. Procurei o bem que podia fazer para atenuar o sofrimento dos outros. Procurei o bem que podia fazer para atenuar os defeitos dos outros, procurando sim destacar o melhor que a criatura fez, procurando destacar suas qualidades. Que mais? Aí a pergunta seguinte, que tem tudo a ver com essa questão de agora. Aproveitei as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros, porque nós precisamos fazer isso. Assim como nós temos defeitos, sim, mas temos qualidades também. Todos somos assim, sem dúvida nenhuma. E o que eu penso quando eu olho para o outro? São as suas qualidades ou os seus defeitos, né? E sendo, então, uma criatura que tem sob o seu cuidado alguns funcionários, alguns trabalhadores, a pergunta é: tratei com bondade os meus subordinados? Como é que eu trato, se eu os teria, né? Nós temos um amigo comum que é um empresário, ele é espírita, e ele trata os funcionários dele com um jeito tão extraordinário, ele é tão humano, ele reconhece que são todas criaturas que podem trazer suas dificuldades, até mesmo suas dores. Ele exige o trabalho, claro, mas ele compreende cada um, ele ampara a todos. É uma pessoa realmente formidável e um exemplo pela competência enquanto profissional e a amorosidade em relação aos seus funcionários. Muito bem. Então, falando em trabalhos subordinados, eu pergunto: cumpri meus deveres no trabalho? Ou será que eu fiquei no WhatsApp, fiquei no Facebook, fiquei no Instagram? Então, vou contar para vocês. Eu fui a um hospital em São Paulo esses dias e eu vi uma funcionária se escondendo num cantinho onde poucas pessoas poderiam vê-la, olhando o celular. No hospital com tanta gente doente. E eu olhei para ela e fiquei realmente com o coração apertado, porque ela deve ter suas necessidades, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas ela está dentro de um hospital, a ideia é outra. Se você está ali, é tua saúde que está em jogo. Então todos precisam trabalhar e olhar para o que fazem para poder ajudar e socorrer as criaturas. Depois, então, eu fiquei pensando sobre o valor da oração. E aí eu me pergunto, e novamente, meus amigos queridos, eu os convido a pensarem nisso um pouquinho. Procurei a prece como solução dos problemas para o meu aperfeiçoamento, porque nós temos que lembrar, somos espíritos, vivendo aqui na Terra provisoriamente. Um dia vamos voltar para casa, que é no mundo espiritual. Mas aqui na Terra, nós sabemos, são muitas as dificuldades, são muitos os embaraços que nós temos pela frente. Então eu preciso sim recorrer à oração, recorrer à prece, recorrer, enfim,
a tudo aquilo que possa ajudar-me a manter um equilíbrio sereno, um pensamento adequado e toda a força necessária para o enfrentamento da vida, para fazer, sem dúvida nenhuma, o melhor que pudermos fazer. Então nós vamos lembrando Jesus mais uma vez, quando ele nos diz, portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E sempre, meus amigos queridos, que eu leio esta mensagem de Jesus, eu fico a pensar no planeta Terra, nesta transformação que é necessária de provas e de expiações para o mundo de regeneração, que é um passo na evolução do planeta, mas depende de nós. O planeta não vai crescer se nós, humanidade, não nos movimentarmos em nosso benefício, sem dúvida nenhuma, mas fazer para o outro o que nós queremos que seja feito para nós. Fazer pelos nossos irmãos aquilo que nós esperamos que os nossos irmãos, com compaixão, como o samaritano teve com o homem caído à beira da estrada. Ele saiu a trabalho para os seus negócios e ele então depara com alguém num estado lamentável, caído à beira da estrada, sangrando, porque malfeitores encontraram aquele homem e judiaram dele, maltrataram aquela criatura. O que ele faz então? Fraternalmente, amorosamente, ele decide descer do cavalo, porque estava com o coração tomado de compaixão, e vai balsamizar as feridas, vai colocar o azeite ali para ajudá-lo a se recuperar. Além disso, o que ele faz? Para o outro, porque espera que o outro faça por ele na hora da sua necessidade. Ele pega aquele homem, coloca sobre o seu cavalo e vai com ele para a hospedaria. Faça ao outro como você quer seja feito para você. Para quê? Para que ele, o samaritano, possa manter-se em paz por ter feito tudo o que ele podia fazer, por ter cuidado daquela criatura como seu irmão. E como eu disse agora há pouco para vocês, meus amigos, nós somos todos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós temos que nos olhar como irmãos, nos olharmos uns aos outros fraternalmente, agindo amorosamente para outra criatura, seja quem for, é meu irmão em humanidade. E por conta disso, nesse período tão doloroso que nós estamos vivendo, eu tenho pensado na guerra entre Rússia e Ucrânia. E que pensamento nós, espíritas, precisamos ter em relação a essa história, que é um drama para todo o nosso planeta, sem dúvida alguma é um drama, mas nós temos que pensar no quanto Putin, o presidente da Rússia, precisa ser envolvido em luz. Faça ao outro o que quer, faça por você. Ele necessita de luz. E nós, espíritas, que já compreendemos algumas coisas, precisamos colocar o nosso pensamento fraternalmente em relação a ele. Para quê? Para que ele consiga modificar seus pensamentos, suas emoções, que são infelizes agora. E para que a espiritualidade superior encontre uma brecha no campo, na dimensão espiritual deste homem, para poder intuir, para poder orientar, para poder dar a ele um pensamento mais humano, mais fraterno, e que ele realmente deseje dar fim a este conflito tão doloroso. Então, meus queridos amigos, da nossa parte, orar fraternalmente
por este nosso irmão em humanidade que está errando. Ele ainda não entendeu que é preciso promover a paz desse planeta, que é preciso nos tornarmos espíritos pacificados, porque somos espíritos. E como nós precisamos colaborar para que o futuro do planeta venha a ser, de fato, regeneração, nós temos que criar em nós esta condição de espírito pacificado. É o modo como nós vamos encontrar, como nós vamos ter para contribuirmos colaborando com esta transformação que sem dúvida nenhuma é necessária. Então, quero deixar a todos meu abraço, meu carinho, minha fraternidade, pedindo a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que abençoe a humanidade inteira. Pedimos, Senhor da vida, que o teu olhar compassivo e doce alcance esses nossos irmãos da Rússia e da Ucrânia, para que a paz possa se instalar ali, para que a harmonia possa se instalar naquele lugar com todas aquelas criaturas que infelizmente estão sofrendo profundamente nesse instante. Então nós vamos todos juntos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, dizendo ao Pai Celestial, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes, Pai querido, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Aos amigos queridos, mais uma vez, a gratidão por estarem comigo nesse instante e pedindo a Deus, Pai, que envolva a todos em muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Então a Nilza Michelin, né, nossa querida amiga, né, mais uma vez gravando a palestra aqui pra gente, né, sempre uma palestra muito boa, né, como sempre, né, a Nilza, gosto muito dela. Muitíssimo obrigado, Nilza, que Jesus continue te abençoando, te iluminando sempre, né, que sempre você possa estar aqui com a gente fazendo as palestras, né, que tenho certeza, né, que o pessoal que assiste, né, fica... A voz da Nilza, né, eu confesso que eu sou muito fã dela, né, a voz dela calma, né, parece que a gente dá uma amenizada, né, nos problemas quando a gente ouve a Nilza falar. Bom, estamos encerrando então a nossa live da noite de hoje, né? Quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam. E vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento, né? Para a gente poder ficar em paz, ficar, né, com aquela situação bem tranquila, né, nas nossas vidas. Então agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que sempre estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a cada um dos irmãos que nos acompanharam hoje na nossa palestra, aqueles que ainda forem assistir em outro momento, que recebam sempre as bênçãos de Deus e de Jesus para os seus lares, para os seus familiares, para os seus animaizinhos como um todo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Na quinta-feira estaremos de volta em mais uma palestra aqui do Jeff Sorocaba. Tenham todos um ótimo início de semana. Que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau, pessoal.